Vamos ver agora as assim chamadas teorias da identidade de tipo, ou Type Identity Theories. Elas foram desenvolvidas por oposição e como reação ao behaviorismo analítico. Elas foram desenvolvidas na década de 50, principalmente por Place e Smart, filósofos australianos, e a ideia básica era de que estados mentais são, na verdade, estados cerebrais, ou, melhor dizendo, tipos de estados mentais são a mesma coisa, são idênticos a tipos de estados cerebrais. Mais precisamente ainda, para cada tipo de estado mental há um tipo de estado cerebral, tal que todo token do tipo mental é token do tipo cerebral. Aí tem uma distinção importante, que é a entre type e token, que foi introduzida no final do século XIX pelos filósofos norte-americanos Charles Sanders Peirce. O token é a ocorrência de algo, já o type é aquilo que é comum às diferentes ocorrências de algo. Exemplos esclarecem mais do que uma tentativa de definir. Uma frase como uma rosa é uma rosa é uma rosa. Quantas palavras tem essa frase? Depende de que se você está pensando em termos de type ou está pensando em termos de token. Se são tokens, isto é, ocorrências de palavras, existem 8 ocorrências de palavras nessa frase. Agora, quando se trata de type, isto é, o tipo de palavra, existem 3 types de palavra aí, que são uma, é e rosa. Outro exemplo, banana. Quantas letras tem essa palavra? Depende se são letras token ou letras type. Se são letras token, basta contar as ocorrências de letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 letras token e 3 letras type. Agora, o que seriam os types? Aí é problemático. Types poderiam ser universais, aquilo que é comum às diversas ocorrências, diversos tokens. Ele pode ser também entendido como conjunto dos tokens idênticos uns aos outros, sob certo ponto de vista, ou o que for. Aqui não vige uma concordância geral. Vamos ver agora a inspiração, a fonte de inspiração dessas teorias da identidade. Essas teorias vão dizer, como na última dessas frases, que um tipo de ocorrência física, como essa dor, é idêntico a um tipo de ocorrência mental, como essa dor, é idêntico a um tipo de ocorrência física, cerebral ou neurofisiológica, que seria a excitação, a descarga de fibra C, digamos, por suposição. Ou, mais precisamente, se você tem uma ocorrência mental do tipo dor, se você tem um token mental do type dor, isso é idêntico a uma ocorrência física do type excitação de fibra C. Ora, de que maneira, por que via eles chegaram a isso? Devido às reduções experimentais feitas pela ciência, reduções de sucesso, como descobriu-se que a água é igual a H2O. Descobriu-se que o calor dos gases é a mesma coisa que a energia cinética média. A luz é a mesma coisa que ondas eletromagnéticas. O gene é o segmento de DNA, etc. Ora,
Por que não se descobrirá um dia, com o desenvolvimento da neurociência, que a dor é a mesma coisa que, digamos, excitação descarga das fibras C? A diferença é que, no último caso, trata-se de uma hipótese plausível, enquanto que, nos primeiros casos, trata-se de reduções que já foram realizadas pela ciência. O que os teóricos da identidade de tipo defendem é que essas reduções no futuro serão possíveis também para os estados mentais. Então, a teoria da identidade sugere identidades contingentes a posteriori que serão encontradas por uma futura mais desenvolvida ciência do cérebro. Assim, talvez a sensação de dor seja algo mais do que eu falei, talvez sejam certas estimulações do tálamo, da formação reticular, que são interpretados do córtex, que geralmente resultam da estimulação de fibras nociceptoras periféricas, inclusive fibras C, que reagem ao calor e sedativos. São definidas por reagirem ao calor e sedativos. Bom, o que fala a favor dessa teoria? Nós não temos o cerebroscópio, que seria aquele instrumento que nos permitiria ler estados mentais em estados cerebrais. Observando os estados cerebrais, descobrir exatamente o que a pessoa está sentindo ou pensando. Mas nós estamos, pouco a pouco, nos aproximando disso. Nós temos técnicas de imageamento cerebral. Nós fazemos escaneamentos de emoções, até mesmo de falar, já é possível, digamos assim, fotografar imagens mentais que as pessoas têm. Agora vamos às objeções feitas a essa hipótese da identidade type-type entre estados mentais e estados cerebrais. Eis as principais. A primeira é que, pelo princípio leibniziano, se x é o mesmo que y, então, para todo predicado que você aplica a x, você tem que aplicar a y e vice-versa. Ou, se x é igual a y, então, para todo f, fx implica fy e fy implica fx. São bem implicados. O problema é que há muitos predicados, muitas propriedades atribuídas, que se aplicam apenas a um termo da identidade mente-corpo. Por exemplo, eu posso dizer que meu cérebro pesa 1.400 gramas, mas não parece que eu possa dizer que a minha mente pesa 1.400 gramas. Mas se são idênticos, se são o mesmo, eu deveria dizer. Ou eu tenho um processo cerebral que se deu a 5 centímetros à direita da minha orelha esquerda. Eu não posso dizer que é o meu pensamento que se deu a 5 centímetros à direita da minha orelha esquerda. A resposta é que o desenvolvimento da neurociência vai estabelecer as predicações correspondentes. Essas frases poderão se tornar verdadeiras com o desenvolvimento da neurociência. Quanto à segunda frase, não há problema. Quanto à primeira, certamente que o peso da mente não é o peso do cérebro, porque muito do que acontece no cérebro não é propriamente mental, não é consciente. Então, o peso da mente consciente ou passível de se tornar consciente deve ser menor do que 1.400 gramas, mas deve ter um peso também. Então, a primeira objeção não é tão problemática assim. A segunda, de que a teoria não dá conta dos qualia, é a mais difícil de ser respondida. Os qualia são as qualidades fenomenais expressas pelos modos de sentir. How it feels like, como parece ser,
para cada um, para cada sujeito. Não dá para explicar exatamente o que são qualia. São coisas que dá para exemplificar. E aí todo mundo entende. Por exemplo, se você leva um soco no olho e fica vendo estrelinhas, essas estrelinhas são qualia. Se você sente dor de dente, essa dor de dente ela é feita de qualia. Se você fica gelado, de medo ou de frio, ou queimando de paixão, esses seus sentimentos são feitos de qualia. Então dá para entender o que são qualidades fenomenais ou qualia. O problema, dizem os objetores, é que por mais que investiguemos o cérebro, nós jamais encontraremos os qualia. Assim, se eu vejo verde, a minha massa cinzenta não se torna verde. Ou, no exemplo de Nagel, se eu sinto gosto de sorvete de morango, ninguém sentirá esse gosto se lamber o meu cérebro. O melhor exemplo é o de Frank Jackson. Mary é uma cientista do cérebro, que sabe tudo sobre o cérebro, mas ela sempre viveu fechada em um quarto sem cores. Ela nunca viu nada colorido. Ela tem uma TV em preto e branco. Ela é pintada de preto e branco. Ora, embora ela saiba tudo sobre a neurofisiologia das cores, se ela for tirada do seu quarto em preto e branco e mostrada ao mundo real, ao mundo colorido, ela aprenderá algo mais sobre as cores que ela não sabia antes. Ela dirá: "Oh, agora eu sei como as cores são." Ora, ela terá qualia de cores. Antes ela não tinha, embora ela soubesse tudo o que ocorre no cérebro. Tudo o que ocorre no cérebro sobre cores. Isso mostra que os qualia não são idênticos aos processos cerebrais. Não são a mesma coisa exatamente que os processos cerebrais. A essa objeção, um filósofo físico como Smart, ele tem uma resposta. É que os qualia poderiam ser traduzidos, o discurso sobre qualia, as frases sobre qualia poderiam ser traduzidas em frases topicamente neutras, nas quais a menção aos qualia desaparece. Então, ao invés de há uma pós-imagem de laranja em mim, eu posso perfeitamente dizer há algo se dando em mim que é como que se dá quando vejo uma laranja. Todo discurso passa a ser um discurso interpretável como sendo um discurso fisicalista. Pela linguagem de frases topicamente neutras, eu posso interpretá-las de modo que eu mencione qualia sem falar de qualia, e isso possa ser interpretado em termos de ocorrências cerebrais. Outros filósofos discordam com essa redução. Searle, por exemplo, diz que isso apenas esconde o problema. Pelo fato de eu poder mencionar um fenômeno em um vocabulário que não revele as propriedades intrínsecas do fenômeno, isso não quer dizer que essas propriedades não existem. Por exemplo, eu posso falar sobre aviões sem falar sobre aviões, em uma linguagem topicamente neutra, dizendo que há algo que as companhias aéreas têm que voam. Mas isso não significa que os aviões não existem. Outra maneira de se tentar responder é dizer que o que a Mary tem é um novo modo de acesso ao objeto, mas isso não acresce algo ao que ela sabe do objeto. Mas o que é acrescido aí é o modo de acesso. Bom, não sei se isso é realmente satisfatório. Nós podemos encontrar uma analogia. Uma bola de bilhar, eu posso ter acesso a ela pelo tato, bola de tênis, digamos, eu tenho acesso à redondidade dela pelo tato, eu posso ter acesso à redondidade dela pela visão. Quando eu tenho acesso pelo tato,
eu tenho acesso à mesma, precisamente a mesma redondidade a qual eu tenho acesso pela visão. Agora, há algo diferente. Pelo tato é uma maneira, é um modo de acesso, e pela visão é um outro modo de acesso. O modo de acesso ao objeto de conhecimento não é o mesmo, mas o objeto de conhecimento é o mesmo. Essa seria, claro que essa analogia, tratando de mesmo sentido, de sentidos diferentes dentro de uma ontologia fenomenal ou mentalista, não é a mesma coisa que quando você usa você fala da perspectiva ou do modo de acesso dentro de uma ontologia de terceira pessoa e compara com o modo de acesso dentro de uma ontologia, melhor dizendo, talvez dentro de uma perspectiva de primeira pessoa. Isso é único e ocorre apenas com relação a mente e corpo, mente e estados cerebrais. Mas existe, está aí, e essa intertradutibilidade é perfeitamente possível. Isso é o que se poderia dizer. A terceira objeção é a da múltipla realizabilidade, de Putnam. Eu não considero essa objeção tão importante assim, ao menos no que diz respeito à quadra. Considere a dor. Nos seres humanos, a dor se realiza pela descarga de fibra C. E no polvo, que é um molusco que teve um desenvolvimento evolucionário paralelo e não tem fibra C. Será então que eles não têm dores? E como seria no cérebro de silício de um androide do século XXII? Ou então no cérebro de líquido verde do habitante de Alfa Centauro? Conclusão: a realização física do estado mental dor, do tipo dor, ela é múltipla. Ela se realiza nos mais diversas realidades físicas que não precisam ser sequer um cérebro de carbono como o nosso. Se você então insiste que dor é a descarga de fibra C, você cai naquilo que Putnam chamou de chauvinismo da espécie. Só a nossa espécie é capaz de sentir dor, as outras não. Os robôs não, os androides não, os habitantes de Alfa Centauro também não. E isso é uma posição preconceituosa com relação a esses outros seres que também têm ou deveriam ter direitos iguais aos nossos. Bom, é possível responder que as especificações do type elas não são suficientemente abstratas com relação aos equivalentes físicos dos estados mentais fenomenais dos qualia. Por exemplo, se nós caracterizássemos a dor apenas de forma insuficiente como um certo estímulo de centros paleocorticais, geralmente resultante do estímulo de células nociceptoras, definidas como aquelas que reagem ao calor e que param de reagir, de ser excitadas, de descarregar pela ação de substâncias inibitórias, como sedativos. Ora, então talvez nós possamos estender o conceito de dor aos polvos. Você pode dizer que os polvos eles também têm células neuronais que reagem dessa maneira e, portanto, têm dores. Agora, o que dizer da dor dos androides do futuro, do cérebro de líquido verde dos alienígenas? A resposta é que essas dores realmente não existem. Quem acredita nisso andou assistindo demais os filmes de Spielberg. Não é compatível com a biologia que cérebros de silício tenham dores. E não é preconceito. Basta você entender a inimaginável, incrível
extraordinária diferença entre a realidade biológica e a realidade dos computadores, dos cérebros, entre aspas, cérebros de silício. Isso se aplicaria ao caso, e também pode... Existe quanto ao cérebro de líquido verde dos alienígenas, há aí um outro problema. Existem leis da evolução, existe uma lei da convergência, é um princípio fundamental da evolução que mostra, por exemplo, por que os animais têm 2 olhos, por que em certos ambientes, espécies diferentes convergem e evoluem no mesmo sentido. Às vezes de uma forma surpreendente. Por que aves têm asas e morcegos também têm asas? Ora, esse princípio da convergência mostra que os seres vivos de outros planetas, de outros sistemas solares, não devem ser tão diferentes assim de nós. Eles terão certamente, para terem a nossa complexidade biológica, eles terão que ter cérebros de carbono e não cérebros de outro tipo. Bom, mas o que dizer das realizações neurofisiológicas, não da mente sensitiva, que possui qualia, mas da mente cognitiva? Não da alma sensitiva, mas da alma intelectiva, aquela que para os medievais era capaz de permanecer existente mesmo depois da destruição do corpo. Aí parece que a objeção de múltipla realizabilidade se aplica, porque o meu pensamento de que hoje é sábado deve se realizar diferentemente no meu cérebro e no seu cérebro, ou mesmo no meu cérebro hoje e no meu cérebro quando eu tive esse pensamento há 20 anos atrás. Então, parece que os estados cognitivos são multiplamente realizáveis. Uma questão aqui que pode surgir, mas então existe uma mente cognitiva independente do cérebro e uma mente fenomenal dependente do cérebro. Nós talvez possamos responder kantianamente a isso. Kant dizia que os pensamentos sem intuições são vazios. As intuições sem pensamentos são cegas. Ora, o que isso quer dizer na primeira parte dessa frase? É que os pensamentos sem associação com os qualia, eles são vazios. Eles não são efetivamente pensamentos. São pensamentos como, digamos, aquele expresso pela frase "o meu irmão morreu depois de amanhã", que é um pensamento vazio. Então, deve haver algo que prega os pensamentos reais, as cognições reais, ao cérebro físico, aos qualia, que é a identidade de tipo dos qualia, que vige mesmo havendo apenas identidade de Tolkien com relação a estados cognitivos separados, se eles forem separados de estados qualitativos sensoriais. É uma alternativa à teoria da identidade de Tolkien. Se você desiste dela e acredita nas objeções, é de que um Tolkien de estado mental é sempre idêntico com um Tolkien de estado cerebral. É a teoria da identidade de Tolkien, de ocorrência. Essa teoria tem consequências muito graves se ela for universalmente mantida. Isso significa que um tipo de ocorrência mental pode ser igual a qualquer tipo de ocorrência física, arbitrariamente entendida como ocorrência cerebral. Não há leis identificando uma coisa com a outra, ou regras. Mas se é assim, então pode ser que a minha dor de cabeça, Tolkien, esteja sendo instanciada
pelos movimentos do meu braço direito ou gesticular, ou pelo ar-condicionado dessa sala, ou por certas descargas nervosas das fibras C que vão ao dedão do meu pé.